Xbox, PlayStation ou Nintendo? Você decidiu que é o momento ideal para comprar um novo console da geração atual, mas ainda está em dúvida entre as principais marcas? Bom, esse vídeo é para você. Sabemos que escolher entre o Xbox e o PlayStation é difícil, inclusive já fizemos um vídeo aqui no canal com esse comparativo. E se considerarmos também o Nintendo Switch, pode ser uma escolha ainda mais complicada. Então hoje no Estadão Recomenda vamos te ajudar a acabar com essa dúvida. Geralmente a escolha de um novo videogame é baseada em alguns critérios. Os mais importantes costumam ser a biblioteca de jogos, acessórios e retrocompatibilidade, mas também levamos em consideração especificações técnicas como capacidade de memória e poder de processamento. E neste caso, com o Nintendo Switch, é importante considerar se você prefere um portátil para jogar em qualquer lugar. Vamos começar com o PlayStation 5, que, entre os pontos positivos, já tem o catálogo de games, já que ele consegue rodar jogos de PlayStation 4 e traz continuações de franquias consagradas, como God of War e Gran Turismo. O controle também traz inovações, como o sistema de feedback tátil, que é capaz de mudar a intensidade das vibrações e o funcionamento dos botões, além de ter alto-falantes que reproduzem alguns sons dos jogos. O serviço online PlayStation Plus também recebeu uma atualização e agora tem a possibilidade de acessar um catálogo com mais de 700 jogos via streaming, incluindo clássicos como The Last of Us. Agora, como ponto negativo, nós temos uma quantidade de exclusivos um pouco mais restrita, e o armazenamento interno também não é dos melhores, já que o SSD é de 1 TB, mas nós temos apenas 825 GB de espaço útil. E um outro ponto importante a se considerar é o tamanho do aparelho. O PlayStation 5 ele é muito bonito, mas ele também é muito grande. Com 38 cm de comprimento e 26 cm de largura, ele existe um espaço considerável para ser acomodado. Em termos de especificações técnicas, nós temos uma CPU AMD com 8 núcleos, SSD de 1 TB, 16 GB de memória RAM GDDR6 e a GPU tem um poder gráfico de 10.3 teraflops. Com isso, ele roda jogos em 4K, mas também pode chegar na resolução 8K. A versão digital é mais barata, mas não tem o leitor de discos Blu-ray. Já a linha atual de videogames da Microsoft é dividida entre o Xbox Series S e o Xbox Series X. Começando pelo modelo mais em conta, o Series S é o console mais compacto, mas que não lê discos, tem um espaço interno de armazenamento menor e um desempenho inferior ao do Series X. Ele vem equipado com um chip AMD Zen 2 de 8 núcleos que roda 3.6 GHz, com 10 GB de memória GDDR6 e SSD de 500 GB. A GPU tem uma capacidade de processamento de 4 teraflops, e com isso ele é pensado para rodar jogos em 1440p. Já o modelo mais potente, o Series X, possui uma capacidade de processamento e armazenamento maior. Ele também é muito maior fisicamente, sendo um aparelho com um formato de bloco vertical com 30,1 cm de altura e 15,1 cm de largura. O maior atrativo do Series X, assim como o Series S também, é o Game Pass, que é o serviço de assinatura de jogos por streaming, no qual os assinantes pagam um valor mensal para ter acesso a uma biblioteca com centenas de jogos, e muitos deles são lançados assim que os jogos ficam disponíveis no mercado. Já a biblioteca de novos jogos da Microsoft é ainda mais restrita do que a do PlayStation 5. E assim como o Series S, esse modelo também tem uma CPU AMD de 8 núcleos, porém rodando a 3.8 GHz. Em termos de memória, nós temos 16 GB de GDDR6 e o SSD de 1 TB. E a GPU é muito mais potente e, na verdade, é a mais potente hoje entre todos os consoles. Ela entrega um poder de processamento gráfico de 12 teraflops, ou seja, está pronta aí para rodar jogos em 4K e até mesmo 8K. Mas o controle do Xbox, diferente do PlayStation, não traz muitas inovações. É uma versão melhorada do controle do Xbox One. É um ótimo controle, mas o único ponto negativo é que a alimentação continua sendo por pilhas e não uma bateria recarregável como os concorrentes. Fora isso, os pontos negativos do Xbox Series X são praticamente os mesmos do PlayStation 5, mas é preciso fazer uma ressalva em relação ao preço. O Series X e o PlayStation 5 têm valores equivalentes, mas o Series S tem um custo-benefício mais interessante e é a forma mais barata de se entrar nessa nova geração. O Nintendo Switch, por outro lado, pode ser considerado o videogame mais diferentão. Ele é inclusive uma segunda opção para muitas pessoas que já têm um PlayStation ou um Xbox. A principal diferença é o fato dele ser híbrido, funcionando tanto conectado à TV como também no modo portátil. Uma outra característica única são os Joy-Cons, que são esses controles destacáveis que podem ser usados de formas diferentes, como por exemplo um controle de movimento, dependendo do jogo.
Agora, quando falamos em exclusividade de jogos, a Nintendo é a principal concorrente, já que ela tem uma biblioteca de jogos muito populares, como as franquias Mario, Zelda e Metroid. Destacando agora os pontos negativos, o console não tem o mesmo poder gráfico dos concorrentes, passando muito longe da entrega da Sony e da Microsoft. O hardware do Switch já é bem datado. Ele é baseado no chip Tegra X1 da Nvidia, com um poder de processamento gráfico de 400 gigaflops, não chegando nem em 1 teraflop. Com isso, os jogos rodam em 720p no modo portátil e 1080p quando o console está conectado à TV. Assim, a Nintendo aposta mais no entretenimento e na diversão dos títulos, deixando de lado o foco nos gráficos dos jogos. E a bateria tem um desempenho razoável, mas é um problema quando o Switch se depara com jogos que exigem mais processamento, chegando a durar pouco mais do que 3 horas. A assinatura Nintendo Switch Online permite que você jogue online e te dá acesso a uma biblioteca considerável de games de consoles clássicos, como por exemplo o Super Nintendo. E vale lembrar também que a Nintendo tem uma versão mais básica que sai mais em conta, que é o Nintendo Switch Lite, com uma tela menor e o funcionamento limitado ao modo portátil. E tem também um modelo com uma tela OLED um pouco maior, que entrega uma qualidade de imagem bem superior. Com esses dados pontuados, fica mais fácil entender qual dos consoles vai suprir as suas necessidades. A proposta dos videogames da Sony e da Microsoft acabam sendo muito parecidas, e ambos oferecem um console mais clássico e potente. Eles também estão na mesma categoria de preços e ambos oferecem uma experiência de entretenimento excelente. No fim das contas, o maior diferencial é o catálogo dos games. E nessa categoria, o Xbox Series S é sem dúvidas o melhor custo-benefício. Já a Nintendo apresenta um conceito de videogame com a possibilidade de ser portátil, que não foca tanto em potência e resolução, mas sim numa experiência diferenciada nas franquias clássicas da Nintendo e também nos jogos indies. Nós esperamos que esse vídeo tenha ajudado na sua escolha. Obrigado por assistir ao Estadão Recomenda e até o próximo vídeo.